Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Oi, eu sou o Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem a África. Por aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com várias informações de assuntos relacionados à história, política, geografia, cultura e futebol local. Nesse episódio, a gente viaja até a região da África Ocidental para te apresentar Serra Leoa. E como de costume, vamos começar apresentando a origem do nome do país. Serra Leoa foi assim designada pelo navegador português Pedro de Sintra, depois que ele observou uma semelhança do relevo da serra que avistou a partir da costa do país com uma leoa. Assim, a região ficou conhecida como Serra Leoa. O país é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com a Libéria Sudeste e com a Guiné a Leste. Seu território se estende em uma área de 71.740 km². A população serra-leonesa é de aproximadamente mais de 7.800.000 habitantes. Depois dessa pequena introdução, bora compreender melhor como foi formada a atual República da Serra Leoa. Então se liga aí, que lá vem história. Acredita-se que há mais de 2.500 anos, alguns povos já viviam no que é hoje Serra Leoa. Os Bulon, Temne e Limba, que habitavam a costa do país, foram provavelmente os primeiros moradores nessa região. Esses grupos, assim como outros que migraram para lá mais tarde, formaram reinos independentes na área. Exploradores portugueses chegaram à região no século XV. Na década de 1490, eles construíram um forte na área atual de Freetown. Neste local deram início à prática do comércio de marfim e o tráfico de pessoas escravizadas. Nos 3 séculos seguintes, várias nações europeias desembarcaram em Serra Leoa com finalidades comerciais. Em 1787, os britânicos que se opuseram à escravidão ajudaram escravos libertos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da Nova Escócia, no atual Canadá, a fundarem a cidade de Freetown, atual capital da Serra Leoa. O assentamento virou uma colônia da Grã-Bretanha em 1808, o que fez de Serra Leoa uma das primeiras colônias britânicas na África Ocidental. As regiões do interior do país foram nomeadas de Protetorado Britânico em 1896, após a Conferência de Berlim. Assim, os líderes políticos africanos locais governavam sob a supervisão da Grã-Bretanha. Serra Leoa também atuou como importante centro educacional da África Ocidental Britânica. O Fura Bay College, fundado em 1827, é a mais antiga universidade da África Ocidental. No início do século XIX, Freetown serviu como lar ao governo britânico, que também administrava a Costa do Ouro, atual Gana, e assentamentos da atual Gâmbia. Em 1924, o território ganhou sua constituição, que foi substituída por uma nova em 1947. 4 anos mais tarde, em 1951, Serra Leoa converteu-se em um estado unitário. E por fim, a colônia e o protetorado foram unificados em 1960. Após um longo período de domínio europeu na região, Serra Leoa conquistou sua independência em 1961. Porém, o novo país optou por um sistema parlamentar dentro da comunidade britânica. As eleições de 1962 elegeram Sir Milton como primeiro-ministro. Ele permaneceu no cargo até sua morte em 1964, quando seu meio-irmão, Sir Albert Margai, tornou-se o premier.
Em 1971, 10 anos após a conquista da independência, o país rompeu laços com a Grã-Bretanha e tornou-se uma república. O primeiro presidente eleito do país foi Christopher Okoro Cole, dando lugar a Siaka Stevens logo em seguida. Após 7 anos, o governo de Stevens baniu todos os partidos políticos, exceto o que ele integrava. Problemas como corrupção e abuso de poder nos primeiros anos da nova nação acabaram prejudicando a economia e levando o país a uma grave crise. Em 1985, o general Joseph Saidu Momo assumiu o comando da nação após 17 anos de Stevens na presidência. Ele garantiu avanços, direitos humanos fundamentais para a população e retomou o pluripartidarismo. Porém, também deu continuidade aos problemas de seu antecessor. Além disso, também surgiram questões administrativas com as minas de diamantes de Serra Leoa. Diante de um contexto de crise impulsionados por conflitos na vizinha Libéria, o país entrou em colapso, o que deu origem a uma guerra civil a partir de 1991, entre o governo e os rebeldes da Frente Revolucionária Unida, a RUF. Durante toda a década de 1990, o controle da Serra Leoa se alternou entre ditaduras militares e governos eleitos. Os conflitos se estenderam até o ano de 2002, o que forçou milhares de pessoas a buscarem refúgio em países vizinhos e também gerou muitas mortes. Após o fim da Guerra Civil no governo de Ahmad Tejan Kaba, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou um tribunal especial para julgar os crimes cometidos no período de conflitos. Nele, Charles Taylor, ex-presidente da Libéria, foi acusado de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade ao ajudar as forças rebeldes da RUF durante a Guerra Civil em Serra Leoa. Ele foi considerado culpado e condenado a 50 anos de prisão. Kaba permaneceu na presidência até o ano de 2007. Nas eleições daquele ano, Ernest Bai Koroma foi o vencedor. Após ser reeleito, ele comandou a nação até 2018. Desde então, Julius Maada Bio é o presidente da Serra Leoa. Seu mandato tem previsão de 5 anos. Após fazermos um breve resumo sobre a história de Serra Leoa, vamos para a seção onde apresentamos mais dados e informações gerais sobre esse país. O inglês é o idioma oficial de Serra Leoa, mas as línguas locais são amplamente faladas, como o crioulo, o mende, o limba e o temne. 16 etnias compõem a população de Serra Leoa. A maior delas é a mende, que vive no sul e no leste do país. O povo temne é o segundo maior, com uma concentração no norte. Os limba também é outro povo que vive no norte do país. Estima-se que mais de 75% dos serra-leoneses seguem o islamismo, e cerca de 20% são cristãos. Hindus, judeus e seguidores das religiões tradicionais locais formam uma pequena parte da população. A capital serra-leonesa é a cidade de Freetown. A moeda do país é o leone. A Guerra Civil de 1991 a 2002 impactou negativamente a economia de Serra Leoa. Desde o fim da guerra, o governo trabalha pela recuperação do país, porém uma boa parcela da população ainda vive em situação de extrema pobreza. A maioria das pessoas trabalha na agricultura. Os cultivos mais comuns são de batata doce, mandioca, dendezeiro, café, cacau e arroz. A mineração também é um setor de grande importância para a economia do país. Conhecida por seus diamantes, mas também por ouro, minério de ferro e bauxita, esses são os recursos minerais mais valiosos desta porção de terra. Já a indústria manufatureira representa uma parte menor da economia de Serra Leoa. Pequenas fábricas produzem cigarros, bebidas, calçados e tecidos, além de outros produtos. O setor de serviços, que inclui assistência à saúde, educação e comunicações, se encontra em fase de crescimento e desenvolvimento. E agora chegou o momento que eu curto pra caramba, que é falar sobre comida. O arroz é um alimento básico em Serra Leoa e é consumido em praticamente todas as refeições diárias. Ele é preparado de várias maneiras,
acompanhado de molhos feitos a partir de folhas de batata, folhas de mandioca, peixe frito e outras coisas mais. Alguns dos pratos típicos da cozinha de Serra Leoa são o arroz jollof, que é o arroz feito com tomates e molho de tomate, acompanhado de especiarias e pimenta, o ensopado de quiabo, o ensopado de amendoim e o fufo, uma massa preparada à base de amido que acompanha uma variedade de molhos. A cerveja de gengibre é uma bebida caseira não alcoólica bem popular no país, feita de gengibre e adoçada com açúcar, podendo também levar cravo da Índia e suco de lima. O poio é outra bebida popular na Serra Leoa. Além disso, também há o vinho de palma, que é levemente fermentado. Recentemente, nas florestas tropicais de Serra Leoa, cientistas encontraram uma espécie de café que não era vista na natureza há anos. A Coffea stenophila, uma planta que, segundo eles, pode ajudar a garantir o futuro da bebida mundialmente difundida, diante das mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta. A espécie Coffea stenophila tolera temperaturas mais altas que a variedade arábica do café, que representa 56% da produção mundial. Ela também é mais tolerante que a variedade robusta, responsável por 43% da produção do planeta. O café stenophila também tem um sabor semelhante ao do café arábica. A variedade reencontrada nas florestas de Serra Leoa abasteceu o mercado europeu até o início do século XX, quando sua produção foi substituída pela variedade robusta do café. James Africanus Orton, nascido em Serra Leoa em 1835 e falecido em 1883, foi um dos pioneiros do panafricanismo, da luta contra o racismo e da afirmação da identidade africana na região da África Ocidental. E agora vamos falar um pouco sobre o turismo na Serra Leoa. O Monte Bintumani está dentro da reserva de Loma Mountains Forest. Com seus 1.950 metros, é o ponto mais alto do país. Segundo os guias turísticos, a paisagem vista do pico do monte é linda. As excursões a este monte costumam requerer a ajuda de um guia. O Santuário de Vida Selvagem Mamunta Maiosso é uma pequena reserva de 20 km², que é refúgio natural de várias espécies de aves, pequenos mamíferos e uma rara espécie de crocodilos anões. O santuário possui um centro para visitantes e o seu acesso é livre e gratuito. O Parque Nacional Utamba-Quilime está situado ao noroeste da Serra Leoa, próximo à fronteira com a Guiné. Este parque é de difícil acesso, mas nele encontram-se diversas paisagens, como extensas pradarias, planícies úmidas e selva, separadas entre eles por rios. A Reserva Natural de Gola, em Kenema, e a ilha de Tiwai também são indicações turísticas para quem é interessado pela natureza. Já a capital Freetown é localizada numa península montanhosa e possui lindas praias de areia dourada, entre elas destacando-se as de Lulei, Laka, Hamilton e River Beach. Lá também está situado o Museu Nacional, que possui uma extensa coleção de artefatos tribais nomoles, típicos da Serra Leoa e da vizinha Libéria. Outra atração de Freetown é a Cotton Tree, a árvore de algodão, com seus mais de 500 anos de existência. Cabala é a maior cidade do norte do país. Próximo a ela estão situadas colinas de torrentes e cascatas, onde muita gente utiliza para fazer caminhadas. E a melhor das colinas para esse propósito de caminhadas é a Gibuaria Hill. Agora o papo é sobre música e cultura. O bubo é um estilo musical dos Timenês em Serra Leoa. Já o highlife é um gênero musical originário de Gana, Serra Leoa e Nigéria, lá da década de 1920. Ao longo do tempo se espalhou para os outros países da África Ocidental e por todo o continente. A música Palm Wine, vinho de palma, que também é conhecida como maringa em Serra Leoa, é um gênero musical muito popular também na África Ocidental. O gumbi, o reggae, dancehall e outros gêneros também compõem a música popular dos serra-leoneses. O
filme Diamante de Sangue retrata a guerra civil dentro de Serra Leoa. A produção recebeu indicações em várias categorias da premiação do Oscar de 2007. Vamos falar agora sobre os esportes e principalmente sobre o futebol desse país. Serra Leoa ainda não conquistou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos, além de nunca ter participado dos Jogos Paralímpicos. As seleções masculina e feminina de futebol nunca conseguiram se classificar para uma edição da Copa do Mundo. A seleção masculina participou de 2 edições da Copa Africana de Nações, em 1994 e 1996, sendo eliminada em ambas na fase de grupos. A seleção feminina principal disputou apenas 4 partidas como oficiais pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Por isso, a seleção não figura no ranking de futebol feminino de seleções da FIFA. Nos últimos anos, o futebol feminino do país se desenvolveu nas seleções de base, nas categorias sub-17 e sub-20. E em setembro de 2020, a Associação de Futebol de Serra Leoa, que é presidida por uma mulher, Isha Johansen, anunciou a equidade no pagamento de premiações a seus atletas do futebol, tanto masculino como feminino. Serra Leoa foi o primeiro país do continente africano a tomar essa decisão. As maiores conquistas do futebol de Serra Leoa são os 2 títulos da Copa Amílcar Cabral, em 1993 e 95, pela seleção masculina. A Sierra Leone National Premier League é a principal competição do futebol masculino de Serra Leoa. O maior campeão nacional é o East End Lions, com 12 taças acumuladas em sua galeria de troféus. Em seguida vem o Might Blackpool, com 6 títulos. E em 2004, 2 jogadores de Serra Leoa quase chegaram a atuar no futebol brasileiro. O atacante Brima Koroma passou por um período de treinamentos e avaliações no Botafogo de Futebol e Regatas, mas infelizmente não foi contratado pelo clube carioca, por problemas que impediram a emissão do visto de trabalho para o atleta. O mesmo impasse aconteceu com seu compatriota Aluspa Briwa, que passou por um período de testes no Flamengo. Vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou Serra Leoa. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio foram realizados por Rubens Guilherme Santos. Tá sabendo da última novidade do PDL? Nossa campanha de financiamento coletivo já está no ar. A partir de R$10 mensais, você pode assinar nossos planos do PicPay e contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança. Algumas das recompensas desses planos são a participação em um grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Já se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro, tu pode fazer isso através de um Pix. Nossa chave Pix é o nosso e-mail, contatopontadelanca@gmail.com. Repetindo, contatopontadelanca@gmail.com. As informações sobre como participar da nossa campanha de financiamento coletivo estarão na descrição desse episódio. Firmeza? Te convido também a acompanhar a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do PDL. Através do @pontalancapdl, você acha a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vou repetir, @pontalancapdl. Você também pode dar uma conferida nos textos que produzimos lá na nossa página do Medium. Tudo isso também estará na descrição do episódio. Para ouvir mais episódios desse e de outros podcasts com o selo Ponta de Lança, como o África em Pauta e o Mama África FC, busque por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores, streamings e plataformas de áudio digitais, como Castbox, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Pocket Cast, Podcast Addict e tantos outros. Bom, e agora a gente está chegando ao fim mesmo. Encontro marcado com você no próximo Mama África FC Continente. E para não perder o costume, eu te lembro que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até a próxima. Tchau.